Fala meu povo, aqui o professor Rogério Figueiredo para resolver mais uma questão do Enem 2018. Deixa comigo. Um design de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensões n por n, com n maior ou igual a 2, no qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Então ele vai pegar uma peça e colocar, por exemplo, foi colocado essa aqui, e aí um segundo jogador vai e coloca aqui, certo? Um outro aí depois ele bota em outro coloca em outro lugar. Beleza? Mais ou menos assim. Aí o que acontece? Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrado na zona de combate uma peça colocada em uma casa das casas de tabuleiro. Então veja bem, é um tabuleiro de 8 por 8, então 8 linhas e 8 colunas. Então quando eu coloco uma peça aqui, aí a minha zona de combate é o quê? Minha coluna toda, exceto onde eu estou a minha peça, né? E a linha de combate seria essa aqui. Então, se ela é 8 por 8, minha linha de combate tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, teria minha zona de combate 7 casas. Ok aí? Tudo bem? Se eu colocasse aqui a peça, teria a mesma coisa, Rogério? Sim, observe. Só ia livrar essa daqui, mas na coluna teria 7 posições de combate, na linha a mesma coisa. Tudo bem? Vamos lá. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça, então a probabilidade de se posicionar, então esse cara aqui é o que eu quero, a segunda peça, aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, será inferior a 1/5. A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro, então o menor tamanho para esse tabuleiro será o quê? Vamos lá, gente. Aqui nós temos o assunto de probabilidade em evidência. Ele quer que dê um resultado abaixo de 1/5. Então ele quer que a probabilidade que ele quer é que ela seja menor do que 1/5. Vamos guardar isso aí. Então menor do que 1/5. Aí, para que seja menor do que 1/5, temos que ter aí em torno de, não é exatamente 0,20, ou seja, 20%. Tudo bem? Essa é a minha probabilidade. Mas para a gente lembrar, o que é probabilidade? Probabilidade eu sempre chamo o seguinte: aquilo que eu quero, o que eu quero, sobre aquilo que eu tenho, o que eu tenho. Não é? Pela regra é os casos, o que eu quero, o meu evento, sobre o espaço amostral, que é o favorável. Mas eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Eu quero pelo que eu tenho. Então essa é a probabilidade. O que eu quero? Eu quero que caia na zona de combate. O que eu tenho? Eu tenho todas as posições daqui do meu tabuleiro. Então, por exemplo, se eu pegar esse tabuleiro aqui, ó, 8 por 8, veja, o que eu quero seria o quê? A probabilidade do que eu quero. O que eu quero é que caia nessas posições aqui. E quantas posições tem? Ó, eu tenho 7 linhas que pode cair na zona de combate, mais 7 colunas. Isso aqui é uma probabilidade de 8 por 8. E quais são as chances completas aqui? Ó? O tabuleiro todo, exceto a minha posição, porque se eu já coloquei na minha posição, ele não pode colocar em cima. Então eu tenho o tabuleiro todo é o quê? 8 vezes 8, ou seja, 8 ao quadrado, menos 1. Olha, daqui eu já posso associar uma relação. 7 é uma unidade a menos do que o 8. Não é isso? Então eu posso escrever assim, ó, 8 menos 1 mais 8
menos 1 sobre 8 ao quadrado menos 1. Meus queridos, se aqui ele é só um exemplo e representa n por n, vamos generalizar isso. Então, a probabilidade n seria o seguinte, n por n seria, 8 menos 1 é porque foi 8 por 8, então vai ficar n menos 1, que multiplica, ou melhor, que soma com n menos 1. Nem precisa desse parênteses aqui, deixa eu apagar esse parênteses aqui para facilitar o processo. Né? Apaguei tudo, mas a gente reescreve ali, fica tranquilo. Vamos lá, então fica n menos 1 sobre, 8 é o n ao quadrado menos 1. Compreende aí? Beleza, tranquilo. Vamos lá. Então, fazendo esse negócio, n menos 1 mais n menos 1, eu vou ter 2n menos 2, ok? E aqui embaixo, n ao quadrado menos 1. Só que n ao quadrado menos 1 é um produto notável conhecido, não é? É o quadrado, a diferença de dois quadrados, que a gente pode escrever assim, n menos 1 vezes n mais 1. Certo aí? Isso aqui, meus queridos, o que é que eu posso fazer aqui em cima? Pôr o 2 em evidência e eu fico com n menos 1 dividido por n menos 1 vezes n menos 1. Ok? Então, o que é que acontece? Desculpe, n mais 1. Tá? Então, eu vou simplificar esse n menos 1 com n menos 1 e ficar aqui, com a probabilidade n, que seria a nossa geral, ficar como? Ficar com 2 sobre n mais 1. Só que essa probabilidade é a probabilidade que eu quero aqui, Essa probabilidade que eu quero, ela tem que ser menor do que 1/5. Bem, para que ela seja menor do que 1/5, eu vou colocar aqui, 2 sobre n mais 1. E ela tem que ficar menor do que 1/5. Vê só, eu vou utilizar um processo aqui, um truquezinho, que eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar para que os numeradores fiquem iguais. Eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. E aí eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 2 sobre 10. Os numeradores não são iguais? Beleza. Aí, se eu for igualar esse com esse, ficaria 9 aqui, 9 mais 1 para ficar igual. Só que ficaria igual, mas eu não quero que fique igual, porque eu quero que seja menor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero que fique menor. Então, eu não quero que fique n mais 1, 9 mais 1, para poder dar 10. Aí ficaria igual. Então, o que vem depois seria 10 mais 1. Ô, Rogério, peraí. 10 mais 1? Sim. Você sabe que quanto maior o denominador, menor vai ser o resultado dessa fração. Então, aqui seria 10 mais 1 menor do que 2 sobre 10. Isso é uma verdade? É, porque fica 2 sobre 11, 2 sobre 10. Isso ali ficaria menor. Qual foi o valor de n que eu substituí? Para que dê o resultado esperado, o valor de n que eu substituí foi 10. Então, a probabilidade de 10 por 10, que é esse tabuleiro aqui. Mas, Rogério, aqui, 11 por 11 também daria uma probabilidade menor. Claro que sim. Só que ele diz aqui que a dimensão mínima que o design deve adotar. Então, se eu botar um tabuleiro de 11 por 11, ele é maior. Logo, vai ser 10 por 10. Beleza? Espero que tenham entendido. Se inscreva no canal e agora é com você.